Mais uma vez, paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, segundo livro do Crônicas, capítulo 34. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, verso 1. Creio que Deus sempre esteve, está e continuará no controle de todas as coisas. Segundo Crônicas, capítulo 34, verso 1, diz assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Uma das maiores preocupações, creio que dos pais, de todo aquele que se casa ou que tem o sonho de ter um filho, é qual é o mundo que eles vão encontrar? Qual é a situação da igreja que eles vão encontrar? Há um ditado que está sempre nos lábios de todos quando dizem: se hoje está assim, imagina quando este bebê for maior. A nossa preocupação é qual é o mundo que os nossos filhos vão encontrar quando eles chegarem à maioridade ou quando eles nascerem. Há uma preocupação de como que vai estar a igreja nesse tempo. Como que eles vão conhecer a Jesus, como que eles vão cultuar. Qual será o tempo que nós vivemos aqui no Brasil, que nós vamos viver aqui no Brasil. Porque até então, hoje, nós temos uma liberdade. Mas e o futuro? O que reserva para essas crianças que são pequenas, recém-nascidas ou que ainda nem nasceram? A preocupação é o que elas vão encontrar. No âmbito de vista do cristianismo, da igreja, do reino de Deus, como que ela vai conseguir professar a fé dela? Os pais de Josias não tiveram essa preocupação quando o assunto era a igreja, quando o assunto era o Deus de Israel, quando o assunto era a adoração a Deus. Os pais de Josias, eles se debruçaram a adorar vários deuses. Eles se entregaram na adoração de muitos deuses. Esses cultos que aconteciam de diversas formas, de diversas maneiras. Para os pais de Josias não existia apenas um Deus. Eles ignoraram o fato de que havia um mandamento dado pelo próprio Deus, dizendo: não adorarás a outros deuses. Vocês não podem ter outros deuses além de mim. Os pais de Josias ignoraram esta lei, ignoraram este mandamento. E eles começaram a construir altares, altares e mais altares. Quando Josias nasce, há um declínio moral e um declínio religioso em Israel. Os reis já não adoravam mais a Deus. O povo já não adorava mais a Deus. Nem os sacerdotes tinham a sua adoração restrita só a Deus. O templo de Deus estava agora cheio de outros deuses. Em cada rua, em cada viela, em cada esquina que tinha alguém, levantava um altar e dizia: este aqui é um Deus, vamos adorá-lo. Fato é que quando Josias nasce, ele nasce envolvido neste meio. Os seus pais não adoravam mais a Deus. Os seus vizinhos não adoravam mais a Deus. Os pais das outras crianças que frequentavam com ele não adoravam mais a Deus. Os sacerdotes não tinham mais uma adoração só a Deus, eles já tinham vários deuses. Então o cenário que Josias nasce é o pior possível. Faça um exercício de imaginação comigo. Você, o seu filho nasce. E num templo como esse, ao invés de estar acontecendo um culto a Deus, tem alguém aqui com um tambor. Está acontecendo aqui um grande culto a vários outros deuses.
não se fala só apenas o nome de Deus, mas se falam vários outros. Dizem para o seu filho que, olha, esse negócio de adorar somente um Deus, isso é coisa antiga dos seus pais. Deus é tudo. Entra o panteísmo, tudo é Deus, o céu é Deus, a lua é Deus, o sol é Deus, a cadeira é Deus. Os animais são deuses. Josias nasce nesse meio. Para um pai ter um filho neste meio tão perverso, confuso, é um tempo ruim para se ter um filho. E a verdade é que nos tempos que nós vivemos, não tem algo de tão diferente assim. Seja nas mídias, nas próprias, em algumas igrejas. Nascer neste tempo é um tempo ruim para se ter alguém, para colocar no mundo, porque quando ele crescer, como que vai se dar a adoração a Deus? Talvez os nossos filhos sejam como está escrito em Juízes capítulo 4, que nasceu uma geração e esta geração já não conhecia a Deus, já não sabia quem Ele era e não sabia dos seus feitos. Os filhos daqueles homens que saíram lá do Egito, do deserto, já não sabia mais quem era Deus, já não conhecia mais a Deus, já não se oferecia mais sacrifícios a Deus. E você está aí me ouvindo, pensa, mas isso não vai acontecer não, pastor. Antigamente as Bíblias que se tinham era restrita, hoje em dia a gente tem Bíblia em tudo, qualquer lugar. Não tem como alguém não saber quem é Deus. Mas o maior perigo de todos, acho que nem é saber se Deus existe ou não. O maior inimigo da igreja, o maior inimigo do reino de Deus, não é o ateísmo. Não são os ateus o maior inimigo da igreja. O maior inimigo da igreja é o falso cristão. O maior inimigo de Deus não é o cara que vem e está com a pedra na igreja, não. O maior inimigo da igreja é aquele que entra num culto, participa da reunião, sem ter a mínima convicção do que a Bíblia diz, do que ele acredita, do que ele quer. Um Deus distorcido é pior do que um ateísmo. E a gente caminha para esse tempo, para um Deus que cada dia mais apresentado se distancia do que ele é, da sua essência, da Bíblia. E nunca foi tão necessário como está sendo necessário neste tempo alguns Josias se levantarem. A gente olha para a realidade da igreja brasileira e a gente pensa, mas as igrejas estão lotadas, a cada lugar que você passa tem uma igreja. Tem igreja em todo lugar, pastor. O senhor está confundindo a palavra, não é para a gente não. Inclusive estamos nas nossas casas assistindo aí esta vigília, esta pregação. Nós não vivemos na Coreia do Norte, onde tudo é racionado. Não, aqui é tranquilo. Mas a gente passa por um momento em que as nossas igrejas estão anabolizadas. É uma falsa força, um falso crescimento. E nunca foi tão necessário existir Josias como neste tempo. Josias nasceu neste meio corrompido, tanto na sua casa, quanto na igreja, quanto religiosamente falando. E com 8 anos de idade, o pai de Josias morre. A sucessão do trono cai sobre ele com 8 anos de idade. Hoje, se você conversar com uma criança de 8 anos de idade, ela não vai lembrar em nada você quando tinha 8 anos de idade. As crianças são elevadas a serem adultos, a conhecerem os assuntos de adultos muito cedo. A mente de uma criança de hoje não é igual eu quando tinha 8 anos, nos anos 90. É diferente. Mas Josias está ali agora com 8 anos, assume o trono.
E o que todos esperam? Os pais de Josias foram completamente idólatras. Esse menino nasceu, ele não foi levado no templo no 8º dia. Ele foi levado em vários outros deuses. Ele foi apresentado a muitos deuses. Você acha que ele vai conseguir resolver a questão que a gente vive? Porque ele já nasceu nesse meio. Quando ele começou a entender alguma coisa, ele já começou a entender que no templo de Deus existem vários deuses, em que Israel existe vários altares, e que aqui adorar cada um o Deus que se quer é comum. O senso comum espera que Josias seja um produto do meio. O povo espera que Josias seja a extensão do braço do seu pai. O povo espera que quando Josias assumisse o trono, ele até multiplicaria os deuses, dizendo: olha, ele já nasceu corrompido. O seu avô era corrompido, o seu pai era corrompido, e ele não tem como não ser corrompido. É impossível alguém viver no meio de tanta podridão e sair limpo, ileso. Não, isso é impossível de acontecer. Com 8 anos de idade, Josias assume o trono, e qual é a decisão que ele passa a tomar? A primeira decisão de Josias é destruir os altares. Josias pega todos de surpresa, dizendo: a partir de hoje nós vamos restaurar a adoração aqui. O meu primeiro ato como rei é restaurar a adoração ao único Deus, ao único que existe. Depois de restaurar a adoração a este único Deus, a gente vai entrar agora de uma maneira radical de santidade, adoração. A gente vai destruir os altares. Qualquer estátua que tiver sido levantada, qualquer altar que tiver sido levantado e não for a Deus, ao único Deus, nós vamos destruir. Nós vamos ser radicais aqui. Eu tenho uma notícia para você. Quando o assunto é santidade, quando o assunto é adoração a Deus, você precisa ser radical. Sabe qual é a teologia que te pregam? A teologia do liberalismo. A teologia que tudo é relativo. Não, santidade para um é uma coisa e santidade para outro é outra coisa. Te pregam que você pode escolher muito bem em que nível de santidade você pode estar. Tiraram o nome de pecado, disseram: não, se você falar pecado, o pecado ofende. A gente fala que foi um deslize. E a gente vai crescendo num meio em que as pessoas vão relativizando a fé, dizendo: não, tudo é relativo, nada é verdade absoluta. Mas no reino de Deus, quando se trata das coisas de Deus, não existe esse relativismo em que tudo pode ser e nada pode não ser. A verdade é que na luta contra o pecado, a favor da santidade, é necessário radicalismo. Mais mensagem radical pregava Jesus. Mas a gente está ficando mal acostumado. A gente não gosta de ouvir palavras de correção porque diz: para que isso? Vem doutrinar a gente. Nunca se fez tão necessário existir Josias neste tempo. Alguém que nasceu num meio corrompido, mas não se corrompeu. Alguém que com apenas 8 anos de idade fez a diferença na sua casa. Você está me assistindo, você pode dizer: mas aqui só eu sou crente, mas eu sou muito novo, mas ninguém quer me ouvir. As pessoas já se acostumaram com a vida errada, as pessoas já se acostumaram como tudo funciona aqui, mas eu prego para você essa madrugada como um profeta de Deus, pregando uma palavra ao seu coração. Você precisa se levantar como um Josias na sua casa. Não é porque todos estão fazendo o que você deve fazer também. Não é porque todos estão caminhando para o abismo que você também deve se juntar a eles e caminhar junto ao abismo. A mensagem para você é que você precisa ser um Josias.
E não tem desculpa para você. No meio da igreja, existem basicamente dois grupos de pessoas. Uns que se consideram velhos demais para fazer alguma coisa. É alguém que diz, meu tempo passou. Não, quando eu era jovem eu poderia ter feito. Isso aí é para os meninos mais novos, eu já estou mais tranquilo, eu já não quero confusão. Eu já estou velho demais, eu não tenho mais aquele mesmo ânimo, eu não tenho mais aquele pique. Então, isso aí é para os mais novos. E de um lado tem uma geração dizendo que já passou do tempo, que já é velho demais. E do outro lado se levanta uma geração, que é o segundo grupo da igreja, dizendo, a gente é novo demais. Isso aí é para os mais velhos. A gente está na idade da curtição. A gente não pode perder a nossa juventude desse jeito na igreja como os mais antigos perderam, não. Então a gente está no meio de dois grupos. Uns que se dizem, somos velhos demais, Deus, para o Senhor nos usar. E o outro que diz, a gente é novo demais, Deus, para você nos usar. Espera mais passar um tempo aí, a gente fica mais velho. E nesse meio termo, e no meio desses dois grupos, como que se resolve essa situação? Com apenas 8 anos de idade, Josias se levantou e disse, se a mudança depende de mim, é comigo que ela vai começar. Se a mudança depende de mim, é exatamente comigo que ela vai começar. E entre esses dois grupos existe você. Você pode mudar seu nome agora aí para Josias. Deus te chamou para ser um Josias nessa geração. Sou novo demais, sou velho demais. Está faltando alguém para dizer, estou no tempo exato. Nasci na época certa. Se Deus me chamou para ser, eu vou ser. Se Deus me chamou para fazer, eu vou fazer. Eu chamo você de geração de Josias. Esqueça os mais velhos que não querem, os mais novos que dizem que não dá. E aceite o seu chamado de ser um Josias, que com apenas 8 anos de idade assumiu o trono e revolucionou a história da adoração, da dedicação a Deus. Quer um nome para você? Quando alguém te perguntar agora qual é o seu nome, você diz, meu nome é Josias. Eu não sou velho demais, eu não sou novo demais. Eu tenho a idade exata que Deus escolheu para me usar. Talvez a sua memória esteja muito boa ou sendo refrescada essa noite. E você se lembre quando você vinha nas vigílias, nos cultos aqui. Aí você pode pensar, mas para mim o tempo passou, era aquele tempo que eu tinha que fazer alguma coisa. Era quando tinha aquelas vigílias, porque eu ia para lá e eu saía pingando fogo, aí passou o tempo, a vigília acabou e eu já não tenho mais o que fazer. Você continua sendo um Josias para Deus. Deus ainda te chama como um Josias. Você não é velho demais, você não é novo demais. Você está no tempo exato que Deus escolheu para te usar. Quero que você na sua casa faça uma oração comigo. Uma oração sincera. Uma oração que não é aquela que você já decorou. Mas uma oração que saia de dentro da tua alma. Aproveite que esse momento você está relembrando algumas coisas e dizendo como era bom. Como era bom ver aquelas pessoas pregar, aquelas pessoas cantarem, como era bom tudo isso. Então relembre isso e faça agora você um concerto com Deus. Eu assumi não só o trono, eu assumi um chamado. É a frase de Josias. E essa é a oração que eu convido você a fazer. Eu não sou novo demais, eu não sou velho demais, mas eu nasci no tempo exato. Você começa a orar aí na sua casa dizendo, Senhor, a minha idade até parece pouca, mas eu já me sinto que perdi o tempo.
verdade eu penso que eu tô novo demais, tem gente mais velha para fazer. E quando eu olho ao redor, eu olho na minha casa e a situação é ruim aqui na minha casa, é ruim na minha igreja, é ruim na minha cidade, é ruim no meu país, é ruim no mundo. As pessoas que eu achava que eram referências para mim, hoje já não estão mais de pé. As pessoas que eu achava que eles conseguiriam levar adiante alguma coisa referente a Deus, hoje já não são mais de pé. Eu já não sei mais o que esperar. Eu venho com a palavra de Deus para o seu coração. Você nunca dependeu de quem está ao seu lado. Deus também nunca dependeu das pessoas que se corromperam. Deus sempre contou com aqueles que ficaram de pé quando todos se curvaram. Deus sempre contou com aquele que permaneceu limpo quando todos sujaram as suas vestes. Deus sempre, sempre, sempre contou com aquele que se manteve santo, mesmo que toda a sua casa já tinha se corrompido. O seu nome é Josias. Você é a geração de Josias. Deus te chamou para reerguer altares e restaurar a adoração. Deus te chamou para um novo tempo nessa juventude. Deus te chamou para liderar um novo tempo, um novo começo. Deus te chamou para liderar um chamado, para liderar uma história, para revolucionar o tempo que a sua casa vive. Você é um Josias. Feche seus olhos aí e ore comigo. Deus Todo-Poderoso, eu orei e preguei pelos teus filhos. Eu preguei a mensagem que o Senhor colocou em meu coração, dizendo que tudo ao redor pode estar contaminado, mas nós devemos nos tornar e continuar sendo santos. Preguei para eles que não importa a idade, porque o Senhor chamou Josias com 8 anos para revolucionar a história de Israel. E ele ouviu essa palavra. Não só ouviu, como acreditou nessa palavra e está fazendo esta oração. Tem lágrimas nos olhos desse jovem, dessa moça. Ele está acreditando que realmente ele pode ser um Josias nesse tempo. Então eu peço ao Senhor que o teu revestimento de poder o encontre neste momento. Seja ele sentado com o celular na mão ou deitado com o celular vendo este vídeo, vendo esta live, vendo esta pregação, ele seja revestido do teu poder com um novo tempo. Que ele levante dessa oração dizendo: eu sou um Josias da minha geração. Está no seu peito aí, diga: eu sou um Josias. Eu sou um Josias, eu vou revolucionar este tempo. Não porque eu tenho, mas porque Deus me chamou para ser. Aleluia. Olha o Senhor aí, meu querido.